Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin com leve correção no dia de hoje, que puxa as altcoins junto com ele. No entanto, altcoins estão se sustentando de forma geral, já que a dominância também está em queda, o que leva o fluxo financeiro para as altcoins, fazendo com que elas se sustentem. Será que a gente tem mais correções no Bitcoin pela frente ou não? Será que estão nos enganando com movimentos de alta e movimentos de baixa? As instituições, os grandes investidores estão preparando armadilhas ou não? É isso que eu quero discutir com você neste vídeo. Então fica até o final, que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise já nos próximos dias. A gente tem muita avaliação de altcoins. É o momento delas, então vamos analisar e os comentários estão abertos para você deixar aquele ativo que você quer que eu avalie. Hoje eu vou analisar sim alguns ativos, então fique ligado até o fim. Bom, o que a gente está vendo no Bitcoin? Hoje é o último dia do mês, último dia de setembro e também é o último dia do trimestre. É algo importante. É algo importante porque a gente tem pela frente 3 meses que historicamente são bullish, 3 meses que são bons. E a gente discutiu quais são as expectativas, projeções ontem e antes de ontem. Eu falei de 10 vezes. É plausível, não é plausível? E se de fato é plausível, como que você pode fazer estas 10 vezes no mercado cripto? E ontem eu falei também das expectativas para os próximos 3 meses do ano, o próximo trimestre. Se você não assistiu esses vídeos, confira aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar esses 2 vídeos para você. Bom, a gente está no último dia do mês, é importante. E a gente fecha este último dia do mês às 21 horas, horário de Brasília. No momento que eu gravo esse vídeo, pouco mais de 9 horas até o fechamento mensal. E você vê que a gente segue bullish. E um ponto que me chamou a atenção também é o trimestral. Olha só como o trimestral está fechando. A gente foi lá embaixo e está fechando positivo. A gente está fechando praticamente com um martelo de força compradora, o que é extremamente importante. Então a gente tem semanal, sim, com leve correção, mas como hoje a gente fecha o mensal e o trimestral, a gente tem algo muito importante pela frente. No macro, a gente segue bullish. Não podemos estar mais bullish no macro. Por quê? E eu repito aquilo que eu venho falando há 700 milhões de dias. Fundo, topo, áreas de retração. Vamos só ajustar aqui. Áreas de retração 38,2. Enquanto o mercado corrige, a gente não perde 38,2 de Fibonacci, com inclusive rejeições, desta faixa de preço. Olha só, a gente está aqui trabalhando de forma muito bullish, testando os topos anteriores, no último ciclo, o corpo da vela dos topos anteriores, ou seja, cenário mega bullish. Então macro, lindo. Mas o micro, oh meu Deus, no micro estamos corrigindo. E muita gente começa, presta atenção. Eu já assisti hoje alguns vídeos que a gente gosta de chamar no Brasil de gringos, falando de crash, queda livre, oh meu Deus, e agora? Usando inclusive o medo e ganância, que nós estamos em ganância, estamos chegando em ganância, como prova para que o mercado agora vá abaixo. E eu venho falando nas 2, 3 últimas semanas que sim, nós estamos subindo, mas a gente tem que sempre ficar de olho para os pontos abaixo. E quando a gente tiver uma correção, você não deve cair na armadilha de que a gente vai a 40, 30, 12. Eu venho repetindo isso. E é justamente o que a gente já começa a ver. Tem alguns cavaleiros do apocalipse, alguns ursos já colocando o narizinho ali para fora da caverna.
E é isso que você tem que ficar atento. Então eu quero ser extremamente objetivo com você para as expectativas do curto prazo, de forma rápida. O que a gente pode esperar? Macro, super bullish, fechamento mensal, fechamento trimestral hoje. A gente tem pela frente cenários bullish com catalisadores bullish, catalisadores que discutimos ontem. O Total 3 também está diante de um fechamento trimestral com um martelinho leve de força. Mensal, a gente tem o quê? A gente tem um cenário também muito interessante se formando, com uma LTB sendo rompida, tá? Eu posso colocar aqui, vamos só ajustar, ó, LTB sendo rompida, pivôzinho de alta semanal e prestes a formar um pivô de alta mensal, o que traz acelerações. Curto prazo. Ai meu Deus, começou a corrigir. Ai meu Deus, será que os cavaleiros do Apocalipse estavam certos? Ai meu Deus, será que aquele gap... E algumas pessoas erroneamente falam, o gap do Luan não é o meu gap, é o gap do Bitcoin Futuros CME. Será que o gap vai ser fechado? E aí é que a gente vem para a questão estratégica. Ter uma preparação, ter os pezinhos no chão, sem loucura. Não olhar para a alta infinita e sequer para a correção, queda, na verdade queda infinita, e sim para eventuais correções. Qual é o ponto mais crítico que você tem que ficar de olho para o caso da gente começar a corrigir de fato? Você vai olhar para este ponto aqui, ó. Os últimos fundos, 63, 62.500, abaixo de 62.500, a gente vai começar uma correção muito tranquila. Se isto começar a acontecer, saiba que áreas de Fibonacci entre 61 e 57.800 são áreas normais, plausíveis, esperadas, tá? Isso aqui é uma faixa de preço que a gente pode atingir. E o que eu venho falando acerca do equilíbrio entre caixa e exposição, o que esteve mais atual. Ter exposição é extremamente importante. A gente segue macro bullish. Macro bullish. Maravilha. E o que a gente tem no micro, enquanto a gente não confirma os rompimentos, de fato, a gente pode sim ter essas correções. E quem tiver caixa vai poder o quê? Aproveitar. Seja numa correção em áreas de Fibonacci, seja até em uma correção mais agressiva que nos leve ao fechamento do gap. São possibilidades, possibilidades que a gente tem que conhecer. E uma vez que você conhece estes cenários, que você se prepara para esses cenários, o que você pode fazer? Criar justamente estratégias de reação. É o que eu faço semanalmente. E eu entrego lá para o Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, plano de trade. Se você ainda não tem o seu plano de trade, monte o seu plano de trade, porque ele é extremamente importante e vital. E o que eu vou fazer em um evento de correção? Eu vou comprar mais bons projetos, altcoins. Se você quer entender por que eu estou comprando altcoins, assiste o vídeo que eu gravei no sábado. Eu vou deixar aqui na descrição, mais uma vez, eu vou deixar aqui na descrição esses dois vídeos de sábado e domingo, são extremamente importantes. E eu estou comprando altcoins, por quê? Também porque a gente está vendo este movimento. O que é isso daqui? É a dominância do Bitcoin. Enfim, a dominância do Bitcoin está caindo e a gente inclusive tem no mensal que fecha hoje um movimento de rejeição que pode sim iniciar, pode sim trazer quedas na dominância com rompimentos de topo. A gente tem de probabilidade pela frente no Bitcoin. Isso combinado com a queda na dominância, a gente tem a alt season. Não é à toa que eu estou justamente atualizando diariamente, inclusive para o pessoal do grupo geral, o link está na descrição do vídeo, é um grupo gratuito. Eu passo muitas informações de qualidade, participe. Não é à toa que eu estou apresentando diariamente
para os integrantes do grupo geral a minha carteira do grupo Premium, que é uma carteira que todos os integrantes têm acesso. E qual é o meu objetivo? Lucrar muito mais do que o Bitcoin, para que eu tenha uma capacidade maior de comprar mais Bitcoins. Bitcoin, proteção de capital, já que a gente já está vendo e ainda vai ver um aumento maior da impressão de dinheiro, ou seja, desvalorização das moedas fiat, não apenas de um país ou de outro, mas de todos os países do planeta. E o Bitcoin acaba, sim, sendo uma reserva de valor. Então eu venho acumulando e aumentando a minha exposição em bons projetos. É qualquer altcoin que vai subir, Luan? Não, não é qualquer altcoin que vai subir. A gente não está mais em 2017 que você comprava qualquer porcaria e o mercado subia 35, 50 vezes. Esse tempo passou. Se você não escolher bons projetos, hoje você vai ficar para trás. Saiba disso. E o que você tem que buscar? Justamente o conhecimento. Entender os ciclos, entender o que você tem de potencial e, obviamente, investir o seu conhecimento para que você possa identificar os bons projetos. Eu, antes de te mostrar altcoins que eu já separei para você, a pedido, justamente a pedidos ontem, eu quero te fazer um convite rápido e objetivo. Grupo Premium, Grupo do Desafio, 2 grupos fechados que eu passo 100% do que eu faço. Todas as minhas estratégias, trades, análises, insights, investimentos, compra, venda, rebalanceamento. Todo mundo tem base sólida. Meus planos de ação, tem os meus planos macro, tem acesso a aulas teóricas para dar base, para evoluir neste bull market, nessa fase 2 do bull market. E tem o suporte 1 para 1 comigo. Fala comigo direto, sempre. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso aos 2 grupos. Como que você faz para participar? Você entra nesse grupo aqui, link está na descrição do vídeo. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, lembrando que sim, a gente pode ter correções e as correções não são algo ruim, são oportunidades. Se você tem essa visão de que sim, o mercado está fechando bullish e a gente tem o maior potencial de ver mais altas para os próximos meses, inclusive ainda mais altas para os próximos meses nas altcoins, vamos olhar aquelas altcoins que estão dando oportunidade ou não. Voltando a CKB, muita gente está me pedindo CKB. Por que vocês estão interessados em CKB? Porque CKB teve uma alta na segunda semana de setembro de nada menos do que 108%. Será que é por isso? Bom, lembre-se que você não deve comprar ativos que aceleraram absurdamente e estão chegando em pontos de resistência com indicadores extremos. É sempre prudente aguardar correções. E é inteligente você comprar antes, comprar o medo. Muita gente quer comprar aqui e o que acontece? O mercado pode corrigir, certo? Aí o mercado corrige para, por exemplo, esta faixa de preço, 618 de Fibonacci, seria plausível, você está perdendo aí 42%. E aí muita gente fala, poxa, isso é golpe, poxa, eu chego para comprar e o mercado cai. Está tudo errado. É o timing, é o comprar na euforia e vender no medo. Quando se deve comprar no medo e vender na euforia, lembre-se disso. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem uma aceleração e eu mantenho a minha visão aqui. A gente fechou a semana bem? Fechou. Vai fechar o mês bem? Vai. Provavelmente sim. Mas eu estou de olho em correções para áreas de Fibonacci. É o básico da análise gráfica. 0.014, 0.011500. São esses pontos que começam a trazer uma faixa interessante para quem quer se expor, na minha humilde opinião. Tá? Retrações são plausíveis, principalmente depois de uma aceleração tão grande. O que mais? Illuvium está dentro de um padrão de baixa, teve toda uma queda, a acumulação, foi embora, voltou para faixas
que a gente tinha lá no ano passado, outubro do ano passado. Então a gente teve uma forte aceleração, saiu de 40 dólares para 160 e agora volta para a faixa de 40 dólares. Quem não comprou nestes fundos aqui, tá? Que seria um fundo muito claro do mercado, tem que aguardar simplesmente o quê? Agora você não vai comprar aqui. Você tem que aguardar rompimento, fundo ascendente e aí sim uma abertura de oportunidade. Por quê? Porque isso caracteriza um rompimento, pivô de alta, e aí sim o fundo ascendente abre espaço para mais valorizações. Então, na minha humilde opinião, Illuvium é cautela. ICP. ICP teve o seu rompimento e um pivôzinho de alta com as semanas anteriores. ICP já está mais interessante, por quê? Porque teve este movimento de força, principalmente na última semana, levando à confirmação dessa alta. Correções nestas faixas, novamente, 8,50 a 7,50, abrem oportunidade. Então, para quem está de olho em Illuvium, esta aqui pode ser uma faixa de buy zone interessante, se você enxerga potencial no projeto. Tá? Eu indico sempre. O quê? Algo que eu posso indicar. Estuda o projeto antes de investir. Não adianta nada você chegar aqui, isso aqui está interessante em tal ponto. Tudo bem, mas o que CP faz? Não faço a menor ideia. Então você não está investindo, você está apostando. Você está torcendo. E isso é perigosíssimo. Porque muito provavelmente você vai perder dinheiro, tá? Aitir, acho que é Aitir, ATH, deixa eu ver se tem algum gráfico melhor da Gate.io com mais informações. Não, vai ter que ser esse cara aqui mesmo. A gente tem pouca informação gráfica, um padrão muito grande de equilíbrio, tá? Mas o que a gente pode avaliar aqui? Que se eles começar a romper esta faixa de preço aqui, vamos puxar aqui, começar a romper esta faixa aqui, tá? A gente tem um movimento mais provável de alta. Porque a gente teve a listagem, lateralizou, corrigiu, começa a acelerar, só que a gente não tem ainda topos acima dos topos anteriores. E a gente precisa romper 0.072 de preferência, acelera, aí sim forma um fundo ascendente e é nesta faixa que eu pensaria em comprar. Do ponto de vista atual, seria justamente depois de acelerar, pivô de alta, uma correção poderia abrir esta compra. Porque, por enquanto, a gente está neste cenário. Teve o rompimento da linha de tendência de baixa? Teve. É importante? Mas ainda está devendo uma confirmação de alta, certo? SEI está em um movimento muito interessante e a partir deste movimento eu aguardaria correções para me posicionar. Então, eu posso usar até o último fundo assim, eu vou usar esse último fundo aqui, tá? A gente tem áreas entre 0,41 e 0,35 como faixas de oportunidade. Voltaria a testar, inclusive, este pivô de alta. A gente fez um pivô de alta semanal. Se volta para testar, abre espaço para valorizações bem interessantes. Aero, idem. A gente teve aqui o padrão rompido. Tá? Posso até puxar para cá. Tivemos o rompimento de um padrão. Acelerou bastante. Tá? Está aqui no semanal. Eu vou usar o semanal mesmo. Tinha aqui uma cunha megafônica, acelerou, pivô de alta, tá? Então, pivôzinho de alta, beleza pura. Vamos aqui, pivô de alta, 3 semanas acelerando. Se começarmos a corrigir, a gente tem as faixas de Fibonacci. Primeira faixa de Fibonacci, 0,98 a 0,80, tá? Entre 0,98 e 0,80, ou seja, entre $1 e 80 cents, a gente tem uma faixa de retração plausível, poderia sim ser este fundo ascendente. Pode fazer total sentido para quem quer se expor. Ondo teve o seu rompimento. Vamos puxar aqui.
Ondo teve o seu rompimento da linha de tendência de baixa, que era crítica, precisa de confirmação. Aqui eu não compraria, eu aguardaria um pivô de alta para aí sim uma nova correção, como eu já trouxe anteriormente. É alfa de RWA, Real World Assets, ou seja, ativos do mundo real. É um projeto que tende sim a crescer com o crescimento do setor, mas estude e avalie. E óbvio, você que está de olho em gatilhos de compra, você pode aproveitar este movimento. Importante, aqui eu sempre trago análise pautado no gráfico. Isso não quer dizer que você não deva comprar um ativo específico. Se você estiver de olho no quê? No acúmulo de ativos ignorando os preços. Muita gente está correndo agora contra o tempo. Cara, eu entendo que a gente vai ter uma valorização, eu preciso me expor e eu vou separar, vou fazer compra toda segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. Ou todo dia 30, ou todo dia 5, ou todo dia 10. Para quem está visando um DCA, um Dollar Costing Average, ou seja, fazer um preço médio sem olhar o preço, você não deve ficar esperando isso ou aquilo, padrão gráfico e tudo mais. Porque tem gente que está nesta linha de investimento, está tudo bem. Enquanto o mercado estiver bullish no macro, você está bem, tá? Este pode ser um movimento inteligente. Mas temos as pessoas que já investiram, já tiveram exposição, estão de olho em exposição com base no gráfico, aí tudo bem, aí é o caso que a gente vem falando diariamente. São esses pontos que eu sempre avalio, tá bom? Token, rompemos... Deixa eu ajustar isso aqui, porque tá estranho isso aqui, tá? Olha só. Aqui tem uma cunha, tem. Foi rompida, foi. Começou um pivôzinho de alta, começou. A gente teve até um ombro, cabeça, ombro. Deixa eu ajustar isso aqui. A gente teve ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Ombro, cabeça e ombro. Mas precisa de confirmações. Então aqui é o seguinte. Investidores mais agressivos vão aguardar uma correção. Já estamos em faixa de 38,2, tá? Então, investidores mais agressivos vão considerar compras entre 0,058 e 0,053. Investidores agressivos, considerando que a gente vai ter movimentações de alta. Investidores conservadores simplesmente vão ignorar esse movimento, só vão comprar quando a gente tiver rompimento confirmado e teste na casa de 0,084. Então ele vai lá em cima, volta a testa, e aí sim, quem tem um perfil mais conservador, e ainda assim quer investir nesse projeto, vai olhar para 0,084. Combinado? Simples e objetivo. E Pendle, a nossa linda moeda que, olha só, lembra? Eu sempre gosto de mostrar padrões. Tá aqui, ó. Aceleração, cunha descendente, rompimento. Aceleração, cunha descendente, rompimento com pivô de alta. Maravilha, a gente ajusta o Fibonacci aqui, fundo topo, Fibonacci entre 363 e 293 pode trazer oportunidade, se a gente de fato começar a corrigir, tá? E aqui, mais uma vez, ombro, cabeça e ombro do lado direito. Padrão de inversão de tendência, que visa nos levar a faixas superiores, bem superiores para Pendle. Combinado? Então fique atento, de olho. Tem oportunidade, tem cenários de correção, tem os cenários de cuidado, cautela, porque você pode cair em narrativa e enquanto a gente seguir no macro bullish, esses cenários de correção no micro acabam por trazer as oportunidades. Avalie que ativos você quer investir, estude os ativos antes e invista no seu conhecimento, porque é importante. Quanto que você está deixando de ganhar e muitas vezes está perdendo, e não perdendo apenas no mercado, muitas vezes você está perdendo no seu trabalho. Por quê?
você não tem preparação, você não se movimenta do ponto de vista de criar planos de ação. Ah, se cair, se subir, se isso. Uma falta de preparação e planejamento te leva a um nível de ansiedade muito elevado. Nível de ansiedade elevado te tira o sono, você não come direito. Se você não dorme, você não come, você provavelmente fica olhando o celular o tempo todo no trabalho. Quando você tem que trabalhar, e aí se você trabalha para uma empresa, para outra pessoa, o seu chefe, com certeza não vai gostar. Se o seu rendimento começa a cair, você começa a colocar em risco justamente aquilo que paga as suas contas e que é o responsável por investir neste mercado. Eu entendo que muita gente também enxerga o mercado cripto como uma salvação. Caramba, eu consigo ter uma multiplicação, eu entendo quais são os cenários, eu entendo os riscos, mas muita gente ignora o risco de não estar pronto, de não estar preparado. E quando você não está pronto, você acaba arriscando o seu trabalho. Então, eu quero que você pense muito bem na sua preparação. Porque se você não está pronto, se um movimento do mercado como este de hoje começa a te trazer insônia, você com certeza está olhando o tempo inteiro o celular na hora que você tem que trabalhar. Se você coloca em risco, seja o seu salário, 1.500, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, você está colocando em risco. Por conta do quê? Você vai ficar fazendo 1 milhão de trades, tentando acertar o mercado? Você comprou algum topo de algum ativo e agora o ativo está corrigindo 20%, você já está preocupado? Se você está tendo esse tipo de preocupação, você tem que reavaliar. Ah, eu sou empresário. Você acha mesmo que não tem impacto na sua empresa, no seu faturamento, no seu bolso? Muita gente ignora o risco que é o risco global na vida de cada um. A falta do preparo te coloca num nível de ansiedade muito grande. Eu lembro, eu não esqueço, isso é passado recente, tá? Os movimentos aqui, o que tinha de gente falando, e eu estava comprando, e eu mostrei aqui. Tinha de gente me falando que eu era uma mula enorme. Por quê? Não, agora vai cair, agora vai despencar. É o mesmo tipo de pessoa que agora está desesperado para comprar. E aí o mercado corrige. Eu não estou falando que vai corrigir. Se o mercado corrige, esse tipo de pessoa volta no nível de desespero. E aí começa a vender, começa a olhar o celular, começa a considerar empréstimo em algum banco para colocar mais dinheiro. E aí se endivida na torcida. Será que vai subir? Não, vai subir. E aí, acende vela, faz isso, faz aquilo. Gente, vamos trabalhar sempre de forma responsável. Lembrando que nos meus vídeos eu não trago indicação de compra nem de venda. São apenas vídeos educacionais, onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.